o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou que vai abrir um processo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por associá-lo à suposta corrupção. E a gente vai conversar ao vivo com Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso, né, Igor? O que causou essa reação de Bolsonaro, hein? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, para Manuel, bom dia para todos que nos acompanham. Bom início de semana para a gente. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que iria processar o presidente Lula nas esferas civil e criminal. Isso por causa de falas polêmicas de Lula relacionando o Bolsonaro a algumas supostas irregularidades. Por exemplo, em relação às mortes em decorrência da Covid-19, o presidente Lula disse que Bolsonaro é responsável por pelo menos 300 mil mortes. Disse que ele não ampliou a vacinação contra a Covid-19 e ainda fez campanha contrária à vacina e ao isolamento social. Então, por isso, praticamente metade das mortes por Covid-19, segundo Lula, são de responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula falou isso num evento no estado da Bahia. Em outro evento público, Lula foi um pouquinho mais agressivo, ele foi um pouquinho mais a fundo nessas acusações a Bolsonaro. Disse que, na verdade, uma casa que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, o coronel Mauro Cid, tem nos Estados Unidos, avaliado em 8 milhões de reais, Lula disse que, na verdade, essa casa pertence a Jair Bolsonaro, num suposto esquema de lavagem de dinheiro e também de corrupção passiva. A gente lembra que Mauro Cid está preso por suposta irregularidade em invasão no sistema do Ministério da Saúde em relação aos cartões de vacina dele, de Bolsonaro e de amigos próximos. Lula aproveitou essa oportunidade para dizer que, na verdade, uma das casas de Mauro Cid pertenceria a Jair Bolsonaro. Isso segundo o presidente Lula, porque um ex-ajudante de ordens não teria condições de ter uma casa nesse valor. Bolsonaro disse que essas duas acusações atingem a honra dele e que não permitiria que o presidente Lula fizesse tais acusações. Exatamente por isso, vai mover processos nas esferas civil e criminal contra o presidente Lula. Essa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita pelas redes sociais. Vamos ouvir o que ele disse. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Bom, tá aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro não ficou nada satisfeito com essas acusações e não é para menos. Eu procurei a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para falar a respeito desses processos que Bolsonaro quer mover contra Lula e também para falar sobre essas declarações polêmicas do presidente, mas até o momento a comunicação da Presidência da República não falou nada sobre o assunto. Eu lembro a vocês que o presidente Lula fez declarações polêmicas, sem comprovações científicas em relação à Covid-19 e sem provas em relação a essa mansão que está no nome de Mauro Cid. Então são declarações baseadas em achismos que o presidente Lula fez em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como vocês viram, não ficou nada satisfeito e disse que vai mover processos contra o presidente da República. Voltamos ao estúdio. Para ver se ele vai cumprir realmente a ameaça que está fazendo de judicializar, mas a impressão que eu tenho é que os dois ainda estão em campanha política, né? Parece que existe ainda aquele mesmo ambiente lá de acusações, de ofensas, enfim. E a nação brasileira acompanhando a toda esse espetáculo. Estava ouvindo, Igor, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falando do apoio que
Michele Bolsonaro recebia de empresários, porque isso estava nas conversas localizadas lá pela Polícia Federal, ou seja, o presidente tem acesso ao conteúdo da investigação e lança isso, ou seja, parece realmente que ainda estão em franca campanha política e pouco mais preocupado realmente de conduzir esse país, de trazer alguma estabilidade para a gente. Obrigada, Igor, pelas informações. Ainda assim, eu acredito que seja legítimo diante da acusação que se faz, né? Sim. Diante da acusação que se faz de depositar 50% das mortes na conta de Bolsonaro e de um número equivocado, né? Ele acrescentou vários zeros nesse número, quando falou dos 700 milhões de mortes. Foram 702 mil pessoas, infelizmente, que perderam a vida por Covid-19. Então, é um caso que pode ser judicializado, assim como várias declarações de Bolsonaro também já foram ao longo desses anos. Seria muito bom voltar, né? Mas me parece algo muito utópico, voltar para uma realidade ou chegar a uma realidade, se a gente já teve isso, de que os políticos estavam pensando no país.